Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Mais um dia aqui do Festival de Verão. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Tudo bom? tudo bom? Pessoal, fiquem à vontade para abrir a câmera, para a gente conversar, para a gente ter um bate-papo bem legal hoje. Hoje nós temos aqui uma pessoa muito especial. Temos a presença do ilustre Reinaldo Moraes. O cara é uma máquina. Ele, ele desenvolve pesquisas, né, em projetos de IA na NASA. Ele é professor convidado do MIT, ele é palestrante, ele é engenheiro civil e aeroespacial, empresário aqui no Brasil e no Vale do Silício, e possui uma vasta experiência em projetos de engenharia e tecnologia de ponta. Bom, só dei uma introduçãozinha aqui, porque com certeza ele consegue falar muito melhor do que eu. Hoje o Reinaldo vai falar aqui com a gente sobre inteligência artificial para negócios, da estratégia à vantagem competitiva. Só avisando vocês, para vocês ficarem à vontade para perguntar, para interagir, o Reinaldo está aqui para a gente trocar uma ideia mesmo, trocar um papo, conversar aí sobre esse tema tão importante e tão presente na nossa atualidade. Só falando para vocês também que ao final da nossa apresentação aqui, do nosso bate-papo, eu vou mandar a lista de presença para vocês, para a gente conseguir emitir o certificado de vocês. Beleza? Boa noite, Marco Garcia, meu amigo, Gerson Tamas, boa noite. Bom, Reinaldo, então, agora é com você. Beleza. Boa noite para todos aí. Espero que vocês estejam muito bem. Eu, eu aqui estou muito bem, estou em casa essa semana, então não tem lugar melhor do que o nosso lar, né? Então estou aqui curtindo a minha casa. Bom, estou honrado com o convite. Eu gosto de estar falando. São poucas vezes que eu falo no Brasil. Normalmente falo fora daqui. Então, muito legal quando eu consigo passar um pouco e conversar um pouco com o pessoal aqui no Brasil, eu consigo enxergar as coisas, entender um pouco mais o que acontece aqui e, enfim, não o meu bate-papo aqui não é convencional, né? Normalmente os palestrantes gostam de fazer slide, mostrar gráfico e ferramenta e não sei o quê. Eu tenho uma cultura diferente aqui, que é uma cultura é, um pouco fora dessa realidade. Eu acho que quando a gente está vendo slide, a gente não está prestando atenção na conversa, né? Então eu prefiro conversar e passar o que eu tenho que passar e depois a gente pode providenciar um material escrito e mandar para vocês estudarem aí o que vocês quiserem. Bom, a minha apresentação é só um slide. Normalmente eu só faço um, um único slide, né, que eu ponho no começo da apresentação e no final. É, Acredito que vocês estejam vendo a minha tela aí, né? Bom, Estamos aí vendo. é um pouco isso, aí é um pouquinho do Reinaldo, né? Então aí tem um QR Code, quem quiser escanear esse QR Code aí vai ter acesso a todos os meus contatos, inclusive o WhatsApp, celular e tudo mais. Falando um pouquinho da minha história e da minha trajetória, eu já fiz muitas coisas, fui de chefe de cozinha, há muitos anos atrás, eu brinquei em outra vida, saí de chefe de cozinha a engenheiro aeroespacial, né, consultor de pesquisa da NASA e consultor de pesquisa da SpaceX, Tesla e Neuralink. Já estudei muita coisa, eu acho que a ideia aqui não é falar do que eu já estudei dos meus títulos, mas tenho alguns doutorados, alguns mestrados, fiz algumas graduações, sempre tentando linkar uma coisa com outra, né? Curiosidade sobre o Reinaldo, que além dessa área de exatas que eu gosto muito, de engenharias, eu também estudei psicologia, estudei teologia, filosofia, para tentar entender aonde que um ser humano se encaixa em tudo isso. Então, que eu defendo em todos
os ambientes que atuo, que não existe coisa mais importante do que o ser humano, né? Por mais que as tecnologias estejam aí, por mais que tudo esteja acontecendo muito rápido, é, o ser humano é sempre a peça mais importante. E é exatamente disso que a gente vai falar um pouquinho hoje. A ideia é conversar um pouquinho sobre esse impacto que a IA tem provocado no nosso mercado, na nossa vida, e também para onde que isso vai, né? O que que a gente tem que se preparar. Muita gente falando de IA, pouca gente usando, muita gente explorando esse hype, mas não tratando isso como um caso, com cases reais ou com coisas que realmente acontecem, né? Esse aqui que a gente vai discutir um pouquinho, trazer um pouquinho do que acontece aí no mundo afora. Bom, vou parar de compartilhar, porque eu acho que já no final a gente põe de novo aí. Eu gosto de ver a tela grande com todo mundo na tela aqui para ficar mais dinâmico. Gente, muito bem. Ahn, o que está acontecendo hoje, né? Então, vamos lá. Por que que esse cara, esse Reinaldo, veio aqui falar de inteligência artificial, sendo que o negócio dele é lançar foguete, né? Eu trabalho em grandes projetos, projeto Artemis, o Rover Perseverance, que está lá em Marte, eu participei do projeto dele através de mapeamento de superfície, já usando inteligência artificial lá atrás. É, nos projetos na SpaceX eu trabalho em alguns projetos que principalmente foguetes, propulsão aeroespacial, aterrissagem com inteligência artificial. Trabalho em projetos na Neuralink, né? Sem inteligência artificial, o Neuralink não funciona. Robô da Tesla e por aí vai. E o que que eu percebo quando a gente está falando desse mundo, né? O que que esse mundo virou aí em termos de AI, a gente ainda não está sabendo ou está meio perdido. Veja só. Hoje, eu trabalho com tecnologias que só vão chegar para o público do dia a dia, o público normal, daqui 20 anos, né? Pra vocês terem uma ideia, a gente já alia a inteligência artificial com processamento quântico, né? Ou seja, imagina que você tem. Eu gosto de brincar com o chat GPT, porque quase todo mundo usa o chat GPT, né? Apesar de não ser a que eu gosto mais, mas é a que a maioria das pessoas usa. E agora imagina você ter um processamento tão rápido que você consiga ter um poder de raciocínio muito grande, onde você consegue criar vários cenários num tempo muito curto, né? Então, eu gosto de fazer esse comparativo e trazer aqui o exemplo lá de 1960, 1950, 1960, onde já tinha um computador na NASA com inteligência artificial, onde era possível conversar com ele, né? E agora a gente está achando que isso é novidade, né? Então, assim, a IA sempre esteve presente na nossa vida de uma maneira indireta e as tecnologias vão ficar cada vez mais exponenciais, né? O que a gente acha que sabe de inteligência artificial, o que a gente acha que sabe de mercado, isso vai mudar radicalmente nos próximos anos. Muitas empresas ainda estão trabalhando naquele conceito de 2010, né? 2020, 2015, onde é tudo muito tradicional, tudo muito planilhado, controle feito por dashboard ou por Excel, enfim. E essa demora vai fazer com que a gente perca a mão e a gente corre o risco de ter um colapso, né? Veja só, o que acontece na maioria das empresas fora do Brasil e no Brasil também. Eu vou fazer só um parênteses aqui, né? Se vocês estão esperando que eu vou falar de ferramenta de IA para fazer negócio funcionar, vocês esquecem também, tá? Porque tem um monte de gente que fala disso já, né? E algumas ferramentas, e a maioria das ferramentas não funciona. Então, então vamos ser objetivo, né? A minha ideia é falar para vocês aqui como que a gente faz para sobreviver a tudo isso. Porque hoje a gente está muito perdido quanto a tudo isso. É, Veja só, se eu fizer uma pergunta boba aqui para vocês, bem simples aqui, vocês podem responder levantando a mãozinha para a gente ter uma ideia.
De todo mundo que está aqui na sala, quantas pessoas usaram uma IA qualquer esta semana? Só para a gente ter uma noção. Quer ver como tá o negócio? Qualquer uma, de gerar texto, gerar imagem, só isso. É, veja só, é, hoje, em torno de 88% das empresas em caráter mundial já usam dizem usar inteligência artificial, né? Mas só 3% tem algum resultado que é gerado por inteligência artificial. Então veja só, a maioria de nós e das empresas, né, que a gente conhece, a gente se auto-engana, né? A gente fala, não, estou usando uma IA aqui e ela está resolvendo meus problemas e tal. Se eu filtrasse mais essa pergunta que nós fizemos aqui, falar assim, quem que usou uma IA essa semana para fazer algo realmente útil? Ou seja, desenvolveu alguma coisa, fez alguma coisa muito uau, assim, de parar tudo e que ao invés de fazer algo que demorasse 30 dias, gastou 3 horas, com certeza esse número ia reduzir mais ainda, né? Então, vou trazer para vocês um exemplo de uma das empresas que eu gerencio, que é uma empresa de engenharia, e não sei se vocês sabem, a engenharia, as engenharias são são as áreas mais resistentes à tecnologia, né? Então, se você pegar empresas de engenharia e você for ver quem realmente está usando uma IA ou quem está usando uma tecnologia avançada, são pouquíssimas que usam, porque a engenharia preza, principalmente a civil, preza muito por trabalhar com o tradicional, né? Então, esse case da minha empresa se resume ao seguinte: antigamente a gente demorava de 60 a 90 dias para fazer um projeto de uma grande estrutura, uma ponte, por exemplo, né? Uma ponte de grande porte. E através de ferramentas de IA que a gente foi criando aqui, ferramentas de otimização e tudo mais, hoje nós conseguimos fazer um cálculo, entregar um projeto de uma ponte com 7 dias, às vezes 6. Nossa, mas você está confiando na IA para fazer o cálculo, não sei o que, não, né? Claro que a gente conseguiu otimizar muito, inclusive questões de projeto, desenho e tudo mais. Então, isso é usar a IA de forma útil, é fazer com que ela não te substitua, mas que ela otimize a sua rotina do dia a dia. E como eu estou com muitas consultorias para empresas fora, é, a grande, o grande erro da maioria das empresas é achar o seguinte. Bom, eu quero colocar IA na minha empresa. E aí eu chego lá e pergunto para a pessoa, mas você quer colocar aonde para fazer o quê? Não, não sei ainda, mas eu quero colocar. Então, esse o maior índice de resposta que eu tenho. Ou seja, a pessoa não sabe nem a dor que ela quer vencer, nem o trabalho que ela quer fazer, e já quer, mas ela quer ter IA porque ela quer entrar nesse hype de IA. E acreditem, mais ou menos 75% dos gestores que me procuram para conversar sobre isso, a primeira coisa que ele quer fazer com IA é cortar os funcionários da empresa. É para isso. Então, parece besteira, mas é o que tem acontecido muito. A preocupação não é ter uma ferramenta onde você consiga produzir mais e, consequentemente, gerar mais receita. A preocupação é gerar receita eliminando o ser humano da equação. Bom, Professor, é... Oi? o Fernando Lira tem uma dúvida. Vai lá, Fernanda. Per- Pode falar, Fernando. Fernanda, perdão. Fernanda, pergunta, Fernanda. Desculpa, Ah, eu esqueci acho de que. baixar a mão. Tranquilo, Ah, não, Fernanda. não é dúvida. Tá bom, então. Vamos lá. E, e vamos lá. Então, o que acontece é que
essas empresas, e as empresas de maneira geral, além de confundir o que está acontecendo, estão pensando do jeito errado, né? A ideia é produzir. E eu tive num evento na Alemanha, onde eu participei de uma mesa de discussão, onde a gente estava discutindo qual a possibilidade do ser humano ser substituído por uma IA com processamento quântico, enfim, o que se conseguir de mais avançado. E o meu argumento que convenceu todo mundo foi o seguinte: nós somos no planeta mais de 8 bilhões de habitantes. Não tem um de nós que pense igual ao outro. Nós não vamos conseguir reproduzir isso com nenhuma tecnologia. Então, cada ser humano é um ser único. E é esse ser único é que vai fazer com que a IA não nos substitua. Então, por que que eu estou trazendo isso para a pauta? Eu estou trazendo isso para a pauta porque muitos de nós estamos trabalhando com ferramentas de IA, e algumas empresas trabalhando com isso, exatamente para substituir o ser humano. E não é não é esse o foco. O foco é que a gente consiga produzir mais, ter mais resultados num tempo menor. Então, se a sua empresa, né, se você é gestor de alguma empresa, e você está pensando em fazer isso, em substituir pessoas por tecnologia, ah, você está no caminho errado. Você está no caminho errado. Exemplo disso é a própria NASA. A NASA ao invés de, utilizando a inteligência artificial, ao invés de ela diminuir o número de pesquisadores, ela aumentou ao longo dos anos. Por quê? Porque é um complemento, você consegue pesquisar mais coisas, você tem mais velocidade de resultado, mas você precisa do fator humano. Tudo que a gente faz, tudo que eu faço, todas as pesquisas que eu trabalho, o principal nelas, né, falando como pesquisador, é o fator humano, não é nenhum outro fator. Claro que eu não posso ser, né, falar uma besteira aqui de dizer assim, não existe interesse financeiro. Claro que existe, sempre vai existir. Mas a função do pesquisador é pensar sempre no bem humano. E esse é um ponto principal que eu tenho visto muito que as empresas não têm pensado e não têm agido. É usar a inteligência artificial como ferramenta de fator humano. E tem uma frase que eu ouço muito, que, assim, principalmente com os pesquisadores, que em empresas também, né? A pessoa fala assim: eu estou estudando a IA ainda para ver como é que eu vou implantar. É, se a gente for ficar estudando IA até você querer entender tudo para você poder implantar, você não vai conseguir plantar nunca. Por quê? Porque já. Vamos lá, vamos pegar desde que a IA sofreu esse hype aí, né, de 2020 em diante. Ah, quanta coisa já mudou, né? Hoje eu consigo gerar com as ferramentas básicas que a gente tem aí, o Reinaldo fazendo palestras sem que o Reinaldo esteja na sala, por exemplo, né? Imagina o que eu consigo fazer de otimização de processo. E isso está mudando a todo dia, né? As empresas que fazem o planejamento estratégico a cada 5 anos já não vão mais ter resultado. Por quê? Porque a cada 6 meses, no máximo, está tudo diferente. O mercado está diferente, tecnologia está diferente, existem mais opções de otimização. O que você não está pensando, já tem outra pessoa pensando. Então, a necessidade de velocidade ela está ficando cada vez maior. E para que a gente tenha velocidade, nós precisamos de tecnologia. E qual tecnologia específica? Uma inteligência artificial bem utilizada. E entender onde buscar isso, o que fazer. Né? Você pega aqui dos 80% das empresas que eu falei que usam, a 3% estão usando de forma estruturada, 5% estão usando de forma estruturada, o resto está tudo com microprojeto, que a maioria deles, e é fácil provar isso, a maioria deles está tentando fazer com que a IA preencha as planilhas de Excel que a empresa já tem, né? Ou os dashboards que a empresa já tem, sendo que tinha que estar pensando completamente diferente.
nesses próximos anos que estão por vir, muita coisa vai mudar. A gente vai ter um ganho exponencial absurdo, absurdo. E a necessidade da implantação de ferramentas e sistemas mais complexos e mais otimizados, ela vai ser cada vez mais importante, né? Acho que o Tarcísio levantou a mão aí. Boa Fala aí, noite, Tarcísio. Reinaldo. Tudo bom? Tudo bem? Minha pergunta é duas, é uma afirmação e uma pergunta. Ok. Assim, primeiro, porque assim, os meios de comunicação, seja jornal, nos põe medo em relação assim, a que vamos ser substituídos. Confesso, não fico muito pensando nisso, mas queira ou não queira, a gente é impactado. Diante Sim. disso, como a gente faz para não ficar à mercê e também fazer bom uso dela? Era Boa, essa é basicamente. boa. Obrigado. Muito boa. Então, Tarcísio, vamos lá. O que eu falo para os meus alunos no MIT, inclusive dos cursos que eu dou aqui na FIA, é que é o seguinte: o ser humano não pode ser mais estático. A gente não pode ser mais estático. Você não, nós vamos ter que daqui para frente, não podemos mais ser especialistas. A gente tem que ser polímata. Ou seja, você tem que aprender todos os dias e você tem que ter novos caminhos todos os dias. Veja, se você for acompanhar a mídia é sensacionalista, né? Tem um robô que faz tudo, né? E eu posso até pegar um casezinho rápido aqui que vocês devem ter visto o robô da NIO, né? Que foi lançado, que virou um assistente de residência, que dizem que a venda dele é que ele substitui as empregadas domésticas, porque ele lava, varre a casa, limpa, enfim. Mas é um robô com inteligência artificial que funciona através de aprendizado. Então, quem que vai ensinar ele? O americano, por exemplo, que nunca pegou numa vassoura, né? Eu já visitei hotéis onde você entra no hotel, não tem pessoas na recepção mais, mas essas pessoas estão na retaguarda. E todos eles, não, só aqueles que se adaptaram a entender a tecnologia e colocar o fator humano nessa tecnologia. Quem já viajou para fora, já andou de táxi sem motorista, né? Que é normal hoje em dia. é, Aconteceu das pessoas ficarem muito preocupadas, né? Por exemplo, se o táxi é autônomo agora não tem motorista, o que que vai ser do motorista, né? Uma empresa criou, eu não lembro o nome dela agora, o que que ela fez? Ela transformou o motorista num concierge. Então, por exemplo, eu sou brasileiro, quando viajo, eu gosto de conversar, eu não gosto de ficar sozinho. E eu me sentia muito mal vindo do aeroporto até onde eu tenho que ir com o carro autônomo. Então, o que que eu peço para vir? Peço para vir o carro com o concierge junto, ou seja, tem uma pessoa para conversar comigo. Então, estou dando esses exemplos porque, na realidade, o que a gente tem que aprender daqui para frente é que a gente não pode mais ser estático. Você não pode ter uma profissão. Por exemplo, sou engenheiro, ou sou médico, ou sou enfermeiro, ou sou dentista, ou sou, enfim. Você não pode mais ser estático na sua profissão. Eu vou falar das minhas áreas de engenharia, por exemplo. O engenheiro hoje que faz o básico, ele está com os dias contados. Por que que eu vou contratar, pegar o case que eu contei para vocês da minha empresa? Por que que eu vou contratar uma empresa que demora 90 dias para fazer o projeto se eu tenho uma outra que faz em 7 dias? Entende? Então, por exemplo, e ela cobra o mesmo preço, porque o custo de produção é o mesmo. Né? Então, é esses diferenciais, Tarcísio, que você tem que começar a pensar, que a gente tem que começar a pensar, por exemplo. O que eu faço hoje, como que isso pode ser? Não existe nada que vai ser substituído 100%, mas como é que pode ser substituído?
e começar a pensar em alternativas de como você consegue agregar só o que o Tarcísio tem a essa função que vai ser executada por um sistema robótico ou uma inteligência artificial, o que é que seja, entende? Então, o mundo está fazendo com que a gente nos torne cada vez mais humanos e usar exatamente aquela parcelinha de diferencial que a gente tem um dos outros, né? Porque a IA faz tudo igual. Se nós pegarmos aqui, abrimos um chat GBT, fizermos a mesma pergunta. Claro que ele vai se basear, partindo do princípio que ele não vai se basear nas respostas que nós, nas conversas que nós já tivemos, pegamos um chat frio aqui, abrimos, fazer uma pergunta, a resposta vai ser igual para todo mundo, tá? Agora, os chats se adaptam à sua personalidade, né? Conforme você vai escrevendo, lá, ele vai se adaptando. Aí, se a gente fizer isso em algumas conversas, vai dar diferente, mas a tecnologia é fria, quem deixa ela quente somos nós. E esse é o ponto mais importante, tá? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui que eu perdi a linha. Aí. Então, e aí, o que eu acho mais legal disso tudo é que a gente, como ser humano, né, como capitalista, a gente sempre está muito preocupado com dinheiro, né? Ou seja, bom, quanto que isso vai me gerar de economia, ou quanto que eu vou ganhar com isso, ou o que vou fazer, é o tal do ROI, né? O que vou fazer, se o projeto não der retorno, eu não lanço o projeto, se o projeto não der certo, eu não, né, o que que eu faço, onde que eu vou buscar isso? E na realidade, a gente tinha que se preocupar com algo mais importante neste momento de transição, tá? Os administradores de empresa agora vão surtar comigo, mas neste momento de transição, a preocupação deveria ser tempo. Por quê? Se você não tiver um diferencial num espaço curto de tempo de um produto que você faz igual às outras pessoas, amanhã você não tem mais nada. Amanhã você não tem onde buscar. Então, o mais importante de tudo isso é você estar inovando todo dia. Para inovar e para buscar tecnologia e para aplicar cases pequenos, né? Eu gosto muito de dizer assim, trazer o exemplo aqui da SpaceX. Antes da gente conseguir fazer que o foguete aterrissasse, que o foguete desse ré, a gente explodiu um monte, um monte. Imagina a minha frustração porque eu estou na parte de inteligência artificial de aterrissagem. E foram mais de 50 lançamentos sem aterrissagem porque antes de orbitar ele explodia. Então, mas a cada erro a gente aprendia alguma coisa. Então, erra rápido, resolve rápido, lança de novo. Erra rápido, resolve rápido, lança de novo. Sempre coisas pequenas. E o que é legal é que fazia sempre correções pequenas. Ou seja, a maior preocupação no início do projeto era quanto de sucata a gente consegue aproveitar para relançar o foguete sem ter muito custo. Você tem muita despesa. Essa sempre foi a discussão principal inicial. Ou seja, no seu projeto sempre tem algo que você tem que pensar no projeto da sua empresa que você consiga reciclar de alguma forma para que você não tenha perda. Se você for saindo fazendo projetinho desesperado aí, pegando ideia de todo mundo, você não vai conseguir nunca. Então, por mais que a questão financeira seja importante, ao meu ver hoje, pelo que eu tenho acompanhado no Silício e tudo mais, a preocupação maior deveria ser tempo. Fazer as coisas mais rápidas de maneira mais eficiente. Fala, Antônio. Professor, a gente tem uma pergunta aqui no chat do Newton Oliveira. Ele diz o Opa, seguinte: Professor, considerando que a liderança possui uma visão alinhada com a que o senhor apresentou, qual seria o caminho mais adequado para demonstrar o valor da estruturação de dados? Como evidenciar para a liderança que, embora algumas soluções rápidas pareçam atrativas, elas não geram ganhos reais se os dados de base não forem consistentes e bem organizados? perfeita essa pergunta, cara. Você sabe que, vamos fazer um adendo aqui, né?
Você sabe qual que é um dos maiores problemas que a gente tem, sem críticas, né? Um dos grandes problemas que a gente tem em pesquisa, dessas grandes operações é o mesmo que é Newton, né? O mesmo que o Newton falou aí. O mesmo que o Newton falou. É, a base de dados é péssima. Tá? É péssima. Quando você consegue uma base de dados boa, a pesquisa deslancha, né? É por isso que a gente demora tanto para fazer as coisas, né? Você pega o projeto Artemis, há quantos anos estamos trabalhando do projeto Artemis para tentar lançar o foguete, mandar o homem à Lua novamente, e sempre tem algo que faz protelar mais um pouquinho, segurar mais um pouquinho e lançar de novo. Exatamente essa desorganização. E aí, a dica que eu dou é a seguinte: primeiro, se você for organizar todos os dados que você tem para você começar algum projeto, você não vai começar nunca. Isso aí, quem é da área de dados sabe. Por quê? Porque imagina que você tem uma empresa que está aí há 10 anos, para ser uma empresa nova, está aí há 10 anos. Durante 10 anos, ele nunca organizou os dados. E aí ele vai começar a organizar os dados agora e vai querer fazer isso de maneira retroativa. Imagina quanta informação cruzada ou quanta informação estranha vai ter naquilo tudo. Então, dois caminhos. Um, começa a analisar daqui para frente, fazer uma organização do que está acontecendo daqui para frente. E usa o que você tem daqui para trás como parâmetro para partir com algumas premissas. Essa conversa, né? Eu participei de uma reunião com alguns CEOs e essa conversa de que temos que organizar os dados para poder fazer algum projeto, é empresa que não quer investir nisso. Organizar dados não é bicho de sete cabeças, mas é desculpa para não partir um projeto. Então, alinhando aqui a sua pergunta, como eu faria esse caminho para falar com os se a empresa dá essa abertura, né, qual seria o caminho aí para poder evidenciar essas soluções? Veja só, todo projeto que é muito grande, todo projeto que é muito grande demora muito para dar resultado. É, como macete de pesquisador, né? A gente sempre pega um projeto grande e faz projetos infinitesimalmente pequenos. E aí esses pequenininhos vão dando resultado ao longo do tempo. Liderança quer ver resultado, né? Isso não só no Brasil, no mundo inteiro. Liderança quer ver resultado. Como é que você mostra resultado? Se o projeto for muito grande, você não mostra. Então, partindo aí da sua premissa, é, os dados de base não são consistentes. Você quer fazer um projeto, a liderança é aberta a esse projeto, mas dentro dessa base de dados não consistente, acha alguma coisa pequena que seja consistente, monte algo, apresente resultado. Esse é o primeiro, é a primeira pecinha do seu Lego. Faz a segunda pecinha. Vai lá, pega os dados que você precisa para aquela segunda pecinha, monta, junta com aquela outra, você já tem um projeto maior, mas você já tem um resultado que você vem adquirindo ao longo do tempo. Então, a minha sugestão, que é assim que a gente faz, né? Por exemplo, as empresas, a Tesla, a SpaceX, são empresas extremamente capitalistas, tá? Então, por exemplo, pesquisador que não dá resultado, tchau, né? E hoje eu já fui pesquisador durante 4 anos, hoje eu sou conselheiro de pesquisa. Então antigamente eu apanhava de chicote, agora eu bato um pouco de chicote, né? Mas o que eu sempre aconselho os pesquisadores é fazer isso, tá? Coisas pequenas, rápidas, que gerem um resultado imediato e que a gente consiga ir montando um Lego claro que não, um Lego bem montado, né? Não é para fazer uma coxa e costurando de qualquer jeito ali, fazer um Lego bem montado e no final você tem lá o seu Lego montado com várias pecinhas. É igual quando a gente compra um Lego muito grande, não sei se vocês gostam, mas eu gosto muito. Quando você compra um Lego aí de 5.000 peças, você nunca monta de uma vez. Você vai fazendo pecinhas pequenininhas, beleza? Bom, vamos. Falamos um pouquinho de mercado, falamos um pouquinho de introdução, vamos falar um pouquinho de futuro agora, porque aí é o que eu mais gosto de falar.
É, porque o futuro é o que, é o que dita as nossas decisões estratégicas, não é isso? Falando no português bonito aí da, da- da- do meio empresarial. Veja só, anota aí. Daqui, nós estamos em 2026, daqui 4 anos nós vamos estar morando na Lua. Então, eu trabalho em alguns projetos, alguns eu posso abrir, outros não, mas os que eu posso abrir, eu posso dizer para vocês o seguinte: nós temos um projeto que em 2030 nós temos que ter 1.000 pessoas habitando a Lua. E aí, 2035, 1.000 pessoas, 500 a 1.000 pessoas habitando Marte ou outro local. Por quê? Porque tem os motivos lá, né? Extração e a necessidade de busca por algo que a gente não conhece, enfim. Uma pessoa normal, e ela vai falar assim, mas é um absurdo gastar dinheiro com isso, né? Uma pessoa empreendedora, que pensa na tecnologia do futuro e que está ligada no que está acontecendo e no que vai acontecer nos próximos anos, ela está pensando como que eu vou adequar o meu negócio para ele estar lá na Lua. Porque se eu vou ter 1.000 pessoas morando lá em 2030, quem garante que eu não posso ter 10.000 em 2035 e 50.000 em 2040, né? E quiçá que a gente não possa, daqui a alguns anos, estar viajando a velocidades muito altas e indo para outras galáxias. Então, parece absurdo o que eu estou dizendo, mas eu digo com propriedade que não é. Até começo do século, a gente ainda andava de charrete. Hoje, começo do século passado, né? A gente andava de charrete. Hoje a gente está andando com um carro autônomo que não tem nem motorista. Quando eu nasci, há alguns anos, que eu não vou falar quantos para não entregar a minha idade, a televisão era preta e branca e a válvula. E a gente põe um, um acrílico azul na frente para ela parecer que era colorida, né? E hoje você tem um celular na sua mão aí, que ele tem pelo menos 10.000 vezes mais processamento do que o computador que mandou o homem à Lua em 1969. Então, assim, se você for pensar de maneira estática, você vai sempre colocar o seu negócio de maneira regional, segura, física ali, né, dentro da área que você conhece. Se você começa a pensar de maneira exponencial, acompanhando a tecnologia e acompanhando as coisas que estão acontecendo, você já vai estar pensando em como que você vai poder contribuir a hora que isso estiver acontecendo lá na frente. Por exemplo, quer um exemplo legal? Esse cara que está lá na Lua não vai ter que cortar o cabelo, fazer a barba? Ah, eu tenho um salão de beleza. Tá bom, quantas pessoas já pensaram em colocar esse salão de beleza lá na Lua? Quantas pessoas já pensaram em delivery ou, sei lá, tô divagando aqui e outras coisas. Então, eu estou dando esse exemplo, parece absurdo, mas o pensar no futuro e o acompanhar o que está acontecendo ao longo do tempo é fator humano insubstituível que nenhuma IA vai conseguir substituir, porque a gente sabe o que nós precisamos. Cada um de nós precisa de uma coisa diferente em um determinado momento diferente. É nesse momento que a gente começa a pensar lá na frente. Então, quando você para pensar, e essa informação que eu estou dando, ela não é da minha cabeça, nem de chat divagando, não. 2030, vamos ter o ser humano ocupando, é a meta. Como as metas da NASA dificilmente são cumpridas, mas atrasam normalmente uns 2, 3 anos, mas vamos partir do princípio que que a meta vai ser alcançada. 2030 estamos morando na Lua. Beleza, vamos ter que chegar lá, né? Outro exemplo. A SpaceX fez um foguete que aterriza. Para quê? Ah, para aterrissar na Lua? Não, porque agora a gente consegue fazer voos intercontinentais que antes nós fazíamos com 24 horas, com 20 minutos. Já pararam para pensar nisso? Que é uma jogada estratégica de mercado? Então, quando a gente vai falar de futuro, vai falar de vantagem estratégica, vai falar de qualquer outra coisa que envolva o que vai acontecer,
tem que estar, você se ampara em dados, mas você também tem que ter aquele, aquela sensação, aquele poderzinho de tentar fazer algo diferente que ninguém pensou ainda, né? Veja, quando a gente fala de vantagem estratégica e falando de agente autônomo, por exemplo, de IA, é, estima-se que até 2028, 20% das decisões do nosso trabalho vão vir de agentes, né? Ou seja, você já parou para pensar o que que você vai fazer com tanta informação disponível e com tanta tecnologia disponível? Então, o que você precisa fazer é tentar entender e tentar pensar um pouquinho fora da sua caixinha aí, né? Fora da sua realidade. A gente tem um projeto que eu trabalho na Neuralink, ele envolve a inserção de um chip, né? Que a princípio foi feita para curar algumas doenças, mas que daqui a uns anos vai ser possível você guardar memórias da sua vida para que você possa lembrar depois. Ou então que você possa, por exemplo, chegou na sua casa, quer mudar os móveis de lugar, através da tua retina você visualiza a sala sem precisar de óculos virtual, sem precisar de nada disso. Onde que você está se adequando a tudo isso que está para acontecer, né? Onde que você está se adequando a essa nova realidade do ser humano, né? Como eu falei no começo do século, a gente andava de charrete e achava que cavalo era escravo. Agora, se você andar de charrete, as pessoas vão, e com razão, porque eu sou defensor dos animais, as pessoas vão eu mesmo brigar com você. Eu vou falar, uai, mas por que você está judiando o cavalo se tem carro elétrico que você pode andar sem nenhum, sem prejudicar nada? É nessas coisas que a gente tem que começar a pensar nesse futuro. Pois não, Antônio? Professor, a Gleice Moreira tem uma dúvida também. Ela diz, professor, obrigada pelo conteúdo, está sendo ótimo. Eu estudei Data Science e Inteligência Artificial há alguns anos e queria perguntar: tenho tido experiência com agentes de IA no meu dia a dia. Olhando para o futuro, quais temas ou competências e skills a senhora acredita que serão mais importantes para continuar relevante no mercado? Nossa, adorei a tua pergunta, Gleice. Eu acho que essa como fala, é a chave da sala secreta, né? É, Vamos lá. Quais skills? Bom, skills técnicos você pode esquecer todos, tá? Você não vai conseguir superar a tecnologia em nenhum deles. O que você vai conseguir fazer é direcionar essa tecnologia dentro da tua expertise. Então, claro, a técnica é muito importante, sabe? Ter competência técnica é muito importante. Você tem que aprender cada vez mais ferramentas e como usar e como trabalhar. Mas o que vai te diferenciar de todos os outros são as suas competências socioemocionais e as suas as soft skills, né? E a sua e a sua capacidade de adaptação. Veja, tudo que você trabalha com agentes de IA e tal, então você provavelmente direciona os seus agentes de IA para perfis específicos, né? Eu estou partindo do princípio, você até pode me ajudar aí no chat para entender, ou abrir aí com o microfone para a gente conversar, mas pelo que eu entendi, você trabalha com agentes de IA, então você cria agentes de IA para atender alguns perfis de pessoas e de mercado que estão sendo necessários ali naquele momento. E se você for ver, usar a ferramenta, e pode, pode abrir aí, Gleice. Oi, boa noite. Boa Obrigada, professor. Eu noite. vou especificar um pouquinho melhor. Eu trabalho numa empresa Big Tech e tenho as Tá. minhas formações que eu mencionei aqui pela instituição, pela FIA, né, como ex-aluna. E lá Uhum. eu aplico, eu tenho essa usabilidade dos agentes de AI, não como a pessoa que desenvolve, e sim como a pessoa que cria prompts adequados
para que esses agentes me atendam. Mas como eu sou uma pessoa sempre, como eu escrevi, né, uma pergunta, gosto de estar à frente, gosto de estar me preparando, eu queria entender a sua visão futurística aí no sentido de o que que eu preciso melhorar e continuar me adaptando para que no futuro eu seja também um profissional relevante dentro desse meio. Perfeito. Obrigada. Veja só, Gleice, é, é exatamente isso que eu estava falando. Por exemplo, quando você cria um prompt, né? Você cria um prompt baseado em um perfil que você quer que a inteligência artificial assuma para te dar uma determinada resposta, certo? Isso, por mais técnica que tenha, tem um fator humano muito grande aí, né? Por exemplo, você faz uma pergunta, se você for daqueles que briga com o chat igual eu brigo, às vezes, na maioria das vezes eu brigo, às vezes tem dia que eu perco a paciência e eu xingo ele, e aí ele me xinga de volta, a resposta dele é sempre ríspida, porque você calibra ele, né? Eu calibro o meu chat aqui para ele não me tratar bem. Cada um calibra do seu jeito para entender. Eu falo assim, "Ah, não, eu não quero que você me trata bem, eu quero que você seja objetivo comigo." E, na realidade, por exemplo, muitas pessoas podem criar prompts. O que faz um prompt destacar do outro? É o quão você consegue entender o sentimento que esse prompt quer passar. Então, por exemplo, nós vamos criar um prompt de uma imagem, né? É uma ilha onde tem um sol nascendo, coqueiros e o mar batendo nessa ilha. Pronto, criei um prompt. Esse é o prompt do Reinaldo, né? Aí eu vou vender esse prompt, assim, ó, compre meu prompt de uma ilha, por exemplo. Quem comprar vai ver lá um rabisco com um coqueiro, né? Mas aí vem a Gleice e faz um prompt assim, olha, eu gostaria que tivesse uma ilha, que essa ilha tivesse areia branquinha, que tivesse uma cadeira para sentar, com um copo de coquetel, né? Ou um Negroni com um charuto, que tivesse, que a água do mar fosse azul, e que a pessoa que vai utilizar isso, que vai visualizar essa imagem, tivesse uma sensação de bem-estar, de calma, de tranquilidade. Ou seja, técnicos nós dois somos, sabemos usar a ferramenta, mas fazer a leitura da necessidade do cliente, você sabe mais que eu. Entende? Então, quais são os skills que você tem que trabalhar mais? Os técnicos eu não vou nem entrar no mérito, porque eu tenho 3 doutorados, tenho 4 pós-doutorados, tenho 6 graduações, então eu não sou a melhor pessoa para falar de técnico, porque eu acho que técnico é importante, a gente tem que estudar o máximo possível para adquirir conhecimento, é o que eu falei no começo lá, a gente tem que trabalhar para ser polímata, entender de todas as áreas, entender de todos os assuntos. Mas o que faz o que vai fazer você se diferenciar dos outros é o quanto você consegue enxergar a necessidade das pessoas. Então, o que vai te diferenciar, o que me vou dar um exemplo aqui, vai, é um exemplo bem modesto. O que me diferencia como sendo um brasileiro que é um conselheiro de pesquisa de 3 das maiores empresas de tecnologia do mundo e pesquisador de uma das empresas de maior tecnologia espacial do mundo. O jeito que eu penso. Eu penso na técnica, mas eu também penso nas pessoas. Por exemplo, eu trabalho num projeto do módulo lunar. E a minha preocupação não é se o módulo lunar vai resistir aos empuxos, se ele vai suportar a gravidade. Claro, isso é obrigação, isso é técnica. Isso não, eu não tenho que me preocupar porque eu tenho que saber fazer. Qual que é a minha preocupação? Como que esse cara que vai estar lá dentro do módulo lunar vai estar se sentindo se não tiver uma janela? Se não tiver, se for um ambiente lacrado, hermético, se ele tiver sozinho, se for totalmente frio, se for tudo branco. Então, é isso que me faz ser diferente e estar onde eu tô, né? Além de pensar no lado técnico, pensar no lado humano, no lado do cliente, no que a quem vai comprar o que você quer vender está pensando. Isso é o primordial de tudo, né? Claro que você está numa Big Tech, normalmente faz coisas muito grandes, mas tentar entender para onde para que nicho que vai, que tipo de pessoa que vai atender, isso é extremamente importante. Então, o diferencial que eu te aconselharia é
faça algo, faça muitas coisas técnicas, mas faça algo onde você conheça também o lado humano do mercado, o lado humano da tecnologia, o lado sentimental das pessoas, como que as pessoas se sentem quando elas veem aquilo acontecer, ou quanto elas ficam frustradas quando você oferece um prompt, por exemplo, e aí a pessoa faz a pergunta errada, o prompt cai por terra e você perde tudo. Eu acho que essa é a preocupação maior. Eu acho que o diferencial, como já disse, o nosso diferencial no futuro é o quão humano nós vamos ser, né? Hoje eu já tenho softwares que fazem coisas técnicas muito melhor que eu. Eu confiro porque ainda sou inseguro, mas tem softwares que fazem coisas muito melhor que eu. Mas ninguém trata outro ser humano como eu trato. Então, esse é o meu diferencial. E eu acho que essa linha é legal, tá bom? Então, vamos lá, seguimos. Vamos voltar aqui. Vamos falar um pouquinho voltando aqui, porque a gente estava falando de futuro, né? Veja, hoje nós temos a gente acha fantástico, né? Esse chat. Eu acho também fantástico, eu acho ficou bem interessante, ficou bem didático para se usar. Responde rápido, mas trabalha muito com dados, na verdade, trabalha só com dados que existem, né? Vocês já pararam para pensar que daqui a um tempo nós vamos estar trabalhando com dados que a gente ainda não tem, né? Vamos pegar alguns exemplos aqui. A gente trabalha com dados, a gente inventa, através de estudos de ciência, a gente estima que o universo tenha X bilhões de anos, baseado nas fórmulas que a gente conhece, que foram baseadas em dados que a gente foi conhecendo ao longo do tempo e por aí vai. Como eu trabalho com muita coisa que a gente ainda não conhece, a gente tem algumas ferramentas de inteligência artificial que conseguem nos dar dados que a gente ainda não tem. E claro que tem que ser comprovados ao longo do tempo, é o que a gente chama de previsão de dados. Então veja só, enquanto a gente está preocupado aqui com essas coisas que eu já falei aqui, fiquei quase 50 minutos falando isso, a gente não está pensando o quão rápido as coisas estão andando, né? O quão ágeis isso está sendo. Daqui um pouquinho a gente vai conseguir prever quanto tempo eu ainda tenho de vida. Claro que não com uma precisão muito grande, mas você vai conseguir ter uma noção ali, né? Você vai fazer um exame médico, onde um sistema robótico ou uma IA vai responder para você assim, ó, baseado nos seus exames, no código genético, estimo que você tenha 10 anos de vida. Aí já imaginou o desespero que vai ser isso, né? E se isso já é possível, é que a gente ainda não tem acesso. Já é possível a gente saber com precisão como vai estar o mercado mundial daqui 5 anos. A guerra que está acontecendo no Irã, ela já tinha sido prevista no final de 2023, através de recursos de tecnologia. Então, o uso da inteligência artificial, e principalmente voltando ela para o nosso mercado, ela é essencial, não tem como ficar sem mais, não dá mais, e tem que estar sempre buscando. Para 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 a gente, para eu tentar falar um pouquinho de Brasil aqui, né? Eu andei conversando com algumas empresas aqui e tal, e vamos pensar aqui que hoje no Brasil, somente 10% das empresas que nós temos, e aí, Gleice, que bom que a sua empresa usa, usa inteligência artificial para alguma coisa que gere resultado, né? Nos Estados Unidos são 21%, então não acha que muda muito disso, não. É, Em torno de 9 milhões de empresas no Brasil estão usando IA sistematicamente já, né?
usa bastante, mas com pouco resultado. Isso que eu falei são dados de uso, que dão resultado é muito pequeno. Por quê? Porque existe essa resistência, esse medo, essa preocupação. É o que eu estava conversando lá com o Newton, né? Onde o Newton fez aquela pergunta lá em cima, falando, ó, como é que eu. Quer dizer, você tem. Quem está trabalhando com IA e quem está trabalhando com inteligência artificial tá mais preocupado de como convencer o líder a fazer algo inovador do que propriamente de desenvolver algo que seja produtivo e interessante, né? Então é uma discrepância absurda. Por isso que eu disse, é muito importante essa conscientização aos, aos gestores, né, aos donos de empresa e tudo mais, porque a IA não é uma questão tecnológica, não é só tecnologia, é uma questão de poder de decisão. Você só vai superar o mercado em velocidade, em tamanho, em capital, se cada um desses líderes aí é, é, responder a pergunta, né? Você está construindo algo para daqui 6 meses? Você está se adaptando à sua empresa? Você vai conseguir concorrer com outra empresa que tá no mercado? Porque aí e a gente é muito. A gente, como brasileiro, eu também sou assim, eu atuo fora do Brasil, mas adoro o Brasil. a- a- Voltei a atuar no Brasil exatamente porque eu acho que eu tenho obrigação de fazer a minha parte aqui. Só que a gente é muito assim, ai, mas o fulano lá no outro país passou na nossa frente. Passou na nossa frente, porque aqui a gente está muito preocupado só com, com projetos que deem resultado. E são os projetos que não dão resultado que fazem a tecnologia e que fazem o modelo crescer, funcionar. Então a gente precisa aprender a errar, a gente precisa aprender que o erro é importante e ele é necessário. A gente precisa aprender que nem todo projeto vai ter retorno, por isso que a gente tem que fazer projetos pequenos para ter retorno rápido. Entender que a inteligência artificial é um mal necessário, não dá para ficar sem ela mais. né? Teoricamente, a minha geração deveria ser extremamente resistente a isso, e nós não somos, né? A maioria de nós não é resistente a isso. Por quê? Porque nós estamos enxergando que vai haver essa necessidade. É, eu acho, gente, que o futuro da inteligência artificial ele não vai ser definido pelo que as máquinas podem fazer, ou pelo que a IA pode fazer. Ele vai ser definido pelo que os humanos escolhem fazer com ela. Ou seja, é, se você escolher rápido, errar rápido, mudar rápido, com certeza você vai sair na frente de todo mundo. Agora, se você ficar esperando o tempo passar, ficar criando essa resistência, com certeza você vai ficar para trás e você não vai conseguir liderar o mercado ou se destacar no mercado. Então, é o que eu disse. Ferramentas de inteligência artificial temos muitas, tecnologias temos muito. Tem tecnologia aqui que a gente, né, que a gente que está no nosso dia a dia nem sonha que vai ter daqui a alguns anos e já é possível isso. Que nem eu falei, pega esse gap aí, né? 1960, por aí, tinha um computador com inteligência artificial já na NASA que conversava conversava, falava, era um chat verbal. E nós estamos em 2025 e agora, claro que isso é muito mais aperfeiçoado, nem vem ao caso, mas para nós isso é como se fosse novo. Tem gente que nem sabe dessa informação que eu estou falando. Então tem tecnologia que a gente de 20 anos para frente que já está desenvolvida, que a gente ainda não tá aqui e nós não estamos dando conta. Por que que não está aqui? Porque nós não estamos dando conta de usar o que nós temos aqui. Então a minha dica é cuidem do técnico, aprendam a tecnologia, cuidem da tecnologia, tudo, mas não percam o caráter humano nunca, tá? Não trata de querer acompanhar, não se trata de querer acompanhar a tecnologia. O que você tem que fazer é sempre achar qual que é a sua vantagem competitiva, ou seja, o que que você tem de diferente de todo mundo e como que você vai usar isso voltando a IA para o seu negócio
voltando à tecnologia, que a gente fala muito de IA, mas tecnologias, não só IA, tem várias outras tecnologias que agregam muito, que podem fazer o seu negócio alavancar mais ainda. É o quanto que você está entendendo isso, entendendo que esse jogo não é mais tão fácil quanto era antes. O jogo não é mais vender um produto, simplesmente convencer o consumidor que o seu produto é bom. Isso todo mundo faz, e faz de maneira, às vezes, muito mais eficiente. E para encerrar minha fala aqui, aí eu vou abrir para a gente bater papo. Veja o quanto o ser humano é importante. Por isso que eu vou voltar nesse assunto. Tem um chinês, eu não lembro se é chinês, se é coreano, que ele foi considerado como é um fato real, eu não lembro o nome dele agora, porque isso veio, nem estava programado eu falar, mas ele foi taxado como sendo a pessoa mais burra do mundo, porque não conseguia fazer nada, não conseguia trabalhar com nada, não conseguiu estudar nada e tal. Hoje ele é bilionário, porque ele criou um, um site onde as pessoas entram e chamam ele para conversar. Então ele simplesmente sai de onde ele está e vai tomar um café na praça com a pessoa e fica escutando. Se a pessoa quer ficar olhando no celular, mas quer que ele esteja junto, ele fica olhando também. Se a pessoa quer conversar, ele conversa. Se a pessoa quer jogar algum jogo junto, ele joga. Ou seja, ele faz companhia para as pessoas. Ele conversa com as pessoas, ele ouve as pessoas. E fazendo isso, hoje ele não cobra mais tudo que ele não cobra mais para ele está revertendo isso para instituições de caridade, porque ele não tem mais onde pôr dinheiro. E aí eu deixo a reflexão, né? IA é importante, tecnologia é importante, mas não adianta nada você fazer isso se você não conhecer o outro lado, que é o mais importante de todos, que é quem está comprando, quem está recebendo, quem está precisando e como está precisando, né? Então, para mim, eu adoro falar disso, eu ficaria aqui a noite inteira falando, mas tá aí começa a ficar chato, que eu começo a ficar repetitivo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Estou à disposição para responder quaisquer perguntas que eu possa responder. Só não vai me perguntar se tem ET em Marte, se a área 51 existe mesmo, essas coisas, porque é o que todo mundo pergunta quando eu abro as perguntas para perguntar o que é. Mas eu respondo também, pode perguntar, tá bom? Foi um prazer falar com vocês aqui. Ô, Antônio, você está aí? Estou aqui, professor. Muito Opa! obrigado por essa noite. Pessoal, vocês têm alguma pergunta, pro professor? Fiquem à vontade, aproveitem. Deixei aqui também, caso alguém, né, não queira falar neste momento, coloquei o LinkedIn do professor para vocês seguirem ele também. E fiquem à vontade, pessoal. Se alguém quiser fazer uma pergunta. A área 51 Ó, o existe, Gerson. existe. Existe, Gerson, existe sim. Não como a gente vê nos filmes, mas existe sim. E professor, É. tem uma Pois não, pergunta. Tarcísio. Pelo Claro. que tudo que o senhor falou ficou assim bem nítido que por maior tecnologia é o lado humano que é importante. E como a gente, minha pergunta, como a gente alimenta ele de maneira significativa, de maneira com qualidade, para que nós sejamos pessoas relevantes? Vamos lá. Vou tentar ser breve aqui e responder a sua pergunta com uma pequena história. Certo. Eu nasci em 1974, no interior de Minas Gerais, numa fazenda, né? Então, até os meus 10 anos eu trabalhei na lavoura. Depois eu fui ajudante de obra e fui pedreiro até os 18 anos, quando comecei engenharia civil. Fiz um monte de coisa na minha vida, passei fome, morei fora do Brasil, fui para Itália, passei fome na Itália, não sabia fazer nada lá, fui aprender culinária, trabalhei 3 anos num restaurante, fiz um monte de curso de culinária, ganhei uma estrela Michelin
voltei para o Brasil, comecei uma empresa de engenharia, fui ser professor em algumas faculdades, cheguei a ser pró-reitor em uma faculdade. E na pandemia, quando todo mundo estava ficando recluso, né, quando todo mundo estava com medo do que ia acontecer, eu estava tentando entrar no MIT para fazer um doutorado e consegui fazer o doutorado. Comecei esse doutorado à distância, porque a pandemia não permitia. E o primeiro projeto que eu peguei na NASA para fazer foi sem remuneração, que foi exatamente para trabalhar no projeto do Rover Perseverance. Então, Tarcísio, o que eu te digo é o seguinte, cara, não tem receita. O que você tem que fazer é sempre buscar fazer o que você gosta, é sempre tentar conversar. Eu sempre fui muito de conversar com as pessoas, então eu não tenho medo de, não tenho problema nenhum de passar informação, nem guardar informação. Então eu falo com muita facilidade e eu escuto com muita facilidade. Então eu tenho uma facilidade muito grande. Então se eu puder falar alguma coisa para você, te dar uma dica ouça o maior número de pessoas que você puder, converse com o maior número de pessoas que você puder, fale o máximo que você puder, interaja o máximo que você puder. Vamos lá, né? Tem eventos. Chega um determinado ponto que você não vai mais para os eventos para aprender alguma coisa. Você vai para o evento para conhecer pessoas e para conversar. Eu acho que esse é o caminho, Tarcísio. Para que você seja um ser humano diferenciado, você tem que ser um polímata humano também. Saber como várias pessoas pensam de maneira diferente em várias situações diferentes. Certo? O professor, o Paulo Schuch, eu acho que é assim que fala. Ah, o Perdão se eu Paulo. estiver. Aí ele mandou uma mensagem. Boa noite, professor. Eu, como engenheiro civil, e o senhor, como meu orientador, gratidão. Vai existir engenharia no futuro? Estou assustado com a facilidade de calcular uma viga no chat. Pois é, o que acontece Paulo, é que, veja, na realidade eu defendo o que eu defendi há muitos anos. Nenhuma profissão vai ser substituída, elas vão ser otimizadas, né? De fato, você faz muito mais rápido uma viga no chat, mas você é um engenheiro e você tem o conhecimento de como perguntar para ele como calcular uma viga. Se uma pessoa leiga entrar no chat e perguntar para ela como que calcula uma viga, a primeira coisa que o chat vai perguntar para ela é que jeito que é essa viga? Né? Onde que ela está presa, o que que ela está segurando, e aí vai virar um salseiro que a pessoa não vai saber responder. Então, essa é a prova viva, né, de que a ferramenta ela vai agilizar muito o trabalho de todo mundo e, e não são todas as pessoas que vão saber utilizar em todas as áreas, né? Nós vamos ter ali, tem que saber perguntar para ter a resposta certa. E agora fazendo uma brincadeira aqui, defendendo os engenheiros, o engenheiro nunca vai ser substituído, porque tudo que é criado de novo, sempre tem um engenheiro no meio, gente. Não tem como não ter, né? Então, brincadeirinha interna aí dos engenheiros, mas a engenharia, como outras profissões, elas não vão desaparecer, elas vão se adaptar. A gente vai ter que se adaptar a isso e só, é claro que se adaptando também, só vão ficar no mercado aqueles que se adaptarem. É o que eu falei lá do hotel, né? O hotel tinha um monte de recepcionista, camareira e tudo mais. De repente automatizou tudo. Então, pra vocês terem uma ideia, é tão legal que eu chego lá, ponho a chave e o quarto já falou: Oi, Reinaldo, tudo bem? Ó, o chuveiro vai estar na temperatura que você gosta, o ar-condicionado também. A gente fecha a cortina, como você veio outras vezes, fechou a cortina entre 7h30 e 8 horas, a gente fecha a cortina. Abre, o seu café vai estar servido com tal coisa assim, assim, entendeu? Mas as pessoas que quiseram aprender a trabalhar com a tecnologia e se adaptaram, elas ficaram no hotel. E as outras que não se adaptaram e não quiseram, infelizmente, elas tiveram que fazer outra coisa. Então, Paulo, fica tranquilo. Você é um cara que sempre foi muito adaptativo. Então, você vai ser um engenheiro aí durante muitos e muitos anos que vai ter mercado, tá bom? Um abraço, foi um prazer ter você aqui. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, o Marco Garcia, o meu amigo aqui,
professor. Marco Garcia Vamos perguntou, lá. professor, o Brasil hoje tem um destaque e uma oportunidade de expandir os horizontes nas áreas de tecnologia, ciência e desenvolvimento de novas tecnologias? Marco, o Brasil sempre teve, tá? O brasileiro, ele tem um perfil de superar e se destacar, né? Quando a gente pega as teses de doutorado, a gente pega a maioria das instituições de ensino que são realmente sérias, os estudantes que saem dessas instituições, é, o Brasil, ele tem essa característica de se superar sempre, né? Eu vou pegar o exemplo de algumas coisas que acontecem, né? O cara trabalha o dia inteiro, vai para a faculdade à noite, e aí ele vai fazer uma prova de um concurso, ele passa em primeiro lugar. Então, o Brasil tem esse diferencial genial, né? O que atrapalha um pouco o desenvolvimento da tecnologia no Brasil é a falta de incentivo. Então, vou dar um exemplo aqui que vai ficar muito nítido. Um estudante, quando entra numa faculdade americana, por exemplo, o MIT, ele faz uma prova, ele faz um processo seletivo, ele entra, e depois de um determinado tempo, quando ele escolhe a área que ele quer atuar, ele já é apadrinhado. Ou seja, quando ele se formar, ele já tem emprego garantido. E durante esse tempo, essas empresas incentivam esses estudantes. Então, paga mensalidade às vezes dá dinheiro para fazer projeto de pesquisa. Então, o que acontece é que o Brasil não tem isso, né? Por exemplo, você fazer um projeto de pesquisa no Brasil, você entra numa CAPES da vida, você vai ter um valor mínimo para fazer uma pesquisa e é extremamente concorrido. E as empresas privadas deveriam procurar instituições de ensino e pesquisadores, elas preferem fazer pesquisa autônoma ao invés de investir na tecnologia. Então, o Brasil tem todo o potencial, mas tem uma dificuldade muito grande de se atuar dentro do Brasil, tá? Tem um potencial absurdamente grande, mas falta incentivo. Se houver o incentivo certo, a gente vira uma potência tecnológica. Essa é a resposta para você. Professor, Não é para te desanimar, não, viu, Marco? É para a gente tentar mudar esse país, cara. professor, nós temos uma pergunta do Vinícius. Vinícius, né? Eu trabalho como gerente de SGI, ou seja, lido diretamente com a cultura organizacional da empresa, além de participar por alguns momentos da estratégia da empresa. Assumi recentemente também o gerenciamento de projetos da empresa. Como aproveitar, maximizar a minha experiência em sistemas de gestão na área de gerenciamento de projetos corporativos? Tá. Você trabalha com uma área fantástica, né? Que é cultura. É a área que tem mais resistência, que dá mais trabalho. Veja só, eu acho que você consegue aproveitar tudo que você já aprendeu, né? Tudo que você já fez até hoje. Como é que você vai maximizar isso para trabalhar com gerência de projetos? Veja só, pelo que eu entendi aqui, você já trabalha com cultura organizacional, então, teoricamente, você já conhece o fator principal para que um projeto corporativo dê certo, que são as pessoas que estão envolvidas nele, né? Você vai conseguir fazer leituras de pessoas, leitura de pessoas. É, eu acho que para você maximizar isso, né, trabalhar nessa gestão diária de projeto, uma das dicas que eu já dei aqui é, ao invés de criar projetos grandes e faraônicos, criar projetos curtos, de resultado rápido e de desenvolvimento rápido. Outra coisa é utilizar o que você utilizar esse benefício que você tem, né? Que você trabalhava com cultura ali, para fazer leitura de colocar as pessoas certas no lugar, na posição certa. Então, eu acho que hoje o grande desafio de qualquer líder é saber colocar a pessoa certa no lugar certo. Não é mais. A gente ainda tem uma leitura ultrapassada que é, por exemplo, não, porque o Reinaldo é engenheiro, ele tem que fazer só cálculo, né? Ou porque o outro é médico, ele tem que só receitar remédio. Não.
Ter a pessoa certa para fazer a determinada função que você precisa e quebrar esse projeto em projetos menores. Eu acho que você fez isso, cara, funciona, não tem jeito de errar. É a metodologia que sempre deu certo nessas empresas que eu atuo aí. É projeto curto, rápido, alocando as pessoas certas na posição certa, fazendo o que é certo, né? Primeiro projeto que eu fiz na NASA, que foi o gratuito, eu entrei porque o meu projeto de pesquisa do doutorado era mapeamento de superfícies utilizando inteligência artificial. E o Hoover precisava de um mapeamento de superfícies utilizando inteligência artificial. Então é colocar a pessoa certa no lugar certo. Tá bom? E, professor, temos mais o Edésio de Jesus Costa. Vamos É, lá. há uma preocupação com a sustentabilidade. Hoje só desenvolve para produzir mais e produtos descartáveis sem a preocupação na economia circular? Vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi. Pelo que eu entendi, hoje a gente extrai muito, né? E não há uma preocupação com a sustentabilidade. Veja só, o ser humano por si só, né, agora vem o Reinaldo filósofo, né? O ser humano por si só, ele é um explorador e um extrator, né? Vamos lá, quem acha que a gente está indo ocupar a Lua porque é bonitinho a visão de lá da Terra? Ou quem acha que a gente está indo da Lua, ocupar a Lua porque a gente vai salvar a humanidade? Óbvio que não. A gente está indo para a Lua para explorar recursos lá que não tem aqui e para que a gente tenha uma plataforma de ponte para ir para outros planetas e explorar recursos que a gente não tem aqui, tá? Se a gente for tratar uma questão de vida, Marte não vai ser um ambiente confortável para o ser humano viver nunca, a não ser que a gente faça toda uma estrutura de suporte à vida lá. Não é igual o planeta Terra que a gente vive por si só. E não tem outro planeta tão próximo que a gente consiga viver. Então não é para prolongar a espécie, é por extração. O ser humano é uma raça que extrai, né? Essa preocupação com a sustentabilidade, ela está mais forte nos últimos anos, né? Algumas coisas foram reguladas e tudo mais, mas o que que o Reinaldo pensa a respeito disso? Que isso não vai mudar fácil assim. E não é uma coisa que a gente vai. A tendência é ficar quanto mais capitalista é o mundo, mais descartável as coisas ficam, né? Vamos pegar lá na minha época que eu falei que eu era criança. Quando eu era criança, você tinha um irmão ou primo mais velho, ele usava o quichute, que era um tênis antigo pra caramba. Um tempo, quando não servia mais para ele, ele passava para o outro, que passava para o outro, que era mais novo, até que esse sapato deixasse de existir. Hoje não, hoje você tem uma televisão de 80 polegadas na tua casa, por exemplo, ela queima um LED, você já não troca o LED mais, você vai lá e compra outro. Então é o próprio ser humano. A questão da sustentabilidade não depende só das empresas que produzem, depende da pessoa que consome. E essa tua pergunta, assim, não tem preocupação da economia circular? Tem, mas ela está engatinhando e ela vai melhorar ao longo do tempo. E como seres humanos, a gente sabe que nós só conseguimos fazer as coisas de maneira efetiva quando a gente é pressionado, né? Por exemplo, quando que você para de comer torresmo, né? Quando que você para de comer aquele torresmo lá todo dia da semana com uma cervejinha no final do dia? Quando o seu médico fala, ó, se você comer mais torresmo, teu fígado vai deixar de funcionar. Aí você para, né? Então a gente é assim, tá, Edésio? Faz parte do processo. Maravilha. Então, pessoal, muito obrigado pela participação de todos vocês aqui. Foi uma noite excelente. Professor Reinaldo, muito obrigado por o senhor estar aqui conosco, que o senhor conseguiu arranjar um momento aí na sua agenda para estar aqui. Foi maravilhoso, foi muito bom e espero ver o senhor novamente em breve. Ah, vamos nos ver sim, com certeza, né? Eu estou dando alguns cursos para vocês e para vocês aí eu sempre estou à disposição, tá bom? Para vocês aqui na sala também. Quem não pegou meu QR Code, o Antônio vai passar meu contato, manda lá, eu mando o QR Code para vocês, para a gente se aproximar mais. Tenho a maior paciência de responder todo mundo, adoro conversar, então me chama para conversar, para tomar café virtual, café presencial, o que vocês quiserem, tá bom? Foi um prazer falar com vocês, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero ter deixado um tanto de
ponto de interrogação na cabeça de todo mundo para que a gente comece a se movimentar aí. Valeu? Um abraço Valeu, para vocês, professor. viu? Muito Tudo de obrigado. bom. Um abraço, pessoal. Até semana que vem, no próximo dia aí do festival. Obrigado, gente. Boa noite.